Eu vou falar um pouquinho do Management 3.0, né? Eu acredito que esse assunto tem muito a ver com o evento que fala sobre a humanização das relações organizacionais. Então, eu queria passar um pouquinho para vocês dessa paixão que eu tenho por esse assunto e como é importante a gente pensar nas pessoas, na forma que a gente trabalha, como que a gente traz essa humanização para dentro das organizações. Vou me apresentar rapidinho para vocês, tá bom? Pode me chamar de Rafa, hoje eu sou agilista, eu gosto muito dessa troca que a gente tem de conhecimento, que eu estou fazendo aqui com vocês. Além disso, eu também sou organizadora de eventos do Agile Campinas. Sou entusiasta da comunicação não violenta, acho bem importante, gosto de ler, gosto de viajar, churrasco com amigos, né? Então, eu sou casada, tenho um bichaninho chamado Yakut, sou filha única, gosto de Netflix, café, música. E eu coloquei algumas das minhas certificações aqui para enfatizar que realmente hoje acho que a que mais me define é a do Management 3.0. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é, né, e por que é um assunto tão amplo, não fica só num assunto, né, quando a gente fala de pessoas a gente tem tanta coisa. E por que eu gosto de começar falando de mim, né, que eu sou agilista na matéria, que eu sou facilitadora de management? Porque quando a gente fala de pessoas, né, a gente precisa entender quem são essas pessoas que estão no dia a dia com a gente, o que é importante para a Rafa, né? Eu passei aqui muito rapidamente, porque senão a gente fica falando, né, por um bom tempo, o que é importante para a gente, que eu gosto de viajar. Então, é muito importante a gente ter essa interação com as pessoas, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Então, como o management fala de pessoas, não tem como eu iniciar uma palestra minha não falando para vocês quem eu sou. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da Rafa, né? Então, passando um pouco da minha essência para vocês, tá bom? Eu começo a minha palestra com uma frase muito bacana, que é associada ao management, que fala que as pessoas são a parte mais importante de uma organização e os gerentes devem fazer de tudo que puderem para mantê-las ativas, criativas e motivadas. Então, falando um pouquinho do Management 3.0 ou Gestão 3.0, que a gente ouve falar muito, ela foi criada pelo Jürgen Apelo, ele é um holandês, e tudo começou com um livro em 2010. Né? Então, ele criou o livro Management 3.0. Mas o Management 3.0, gente, não é um livro, né? Ou não é apenas um livro. É realmente um movimento de transformação no estilo da gestão. Ele não é um framework, né? Ele realmente é um mindset. E ele fala muito sobre essa questão da gestão compartilhada, não ser só com os gestores. Ele tem algumas ferramentas para nos trazer alguns desse mindset, porque nós somos muito, assim, a gente é muito visual. Então, o management traz também muitas dessas ferramentas para a gente conseguir sintetizar, né? A gente conseguir entender muitas dessas teorias complexas que a gente vê hoje em dia. Então, realmente, né, nesse movimento, a gente fala que as pessoas são a parte mais importante de uma organização e o papel do líder é mantê-las ativas, criativas e motivadas. E a gente sabe que a gente está vivendo num ambiente complexo, num sistema complexo, que as coisas mudam constantemente, a gente está vivendo muito isso, né? Então, como que é importante essa gestão que abraça essa mudança e também encoraja as outras pessoas para que façam o mesmo, né? E a gente entende que isso é um fator muito crítico e que nos leva, com certeza, ao sucesso. Então, eu gosto de trazer aqui essa frase, porque acho que é uma das frases mais bacanas e importantes do management. E aí, né, a questão da humanização, humanizar. Então, a gente percebeu nos últimos tempos, né, as empresas, elas começaram a perceber que essa relação que a gente tem com os colaboradores está cada vez mais humanizada no ambiente de trabalho.
Claro, a gente sabe que não são todas as empresas ainda que trabalham nesse molde, mas muitas dessas empresas que ainda não trabalham estão construindo essa jornada e esse caminho. Então, a gente vem aqui para ajudar um pouquinho, né, trazer esse mindset, trazer essa conscientização de quanto é importante a gente humanizar o nosso ambiente de trabalho. E aí a gente percebe que essa mudança de estratégia, né, vem também da necessidade da gente valorizar os funcionários, os nossos colaboradores, e colocar realmente eles no centro do negócio. E eu falo muito, né, até nos meus treinamentos, que é trazer as pessoas para o centro, né? Independentemente se elas são os clientes, se elas são os colaboradores, importante é a gente trazer essas pessoas realmente para o centro, olhar elas como pessoas que são, né? E a gente sabe que o capital humano é muito importante para o nosso negócio, né? Então, por isso que a gente sabe também que gerenciar essas pessoas é a tarefa que não pode ser deixada de lado em nenhuma das organizações. Então, o management também traz muito dessa questão, dessa gestão humanizada, que faz esse alinhamento dos objetivos da empresa, mas que olha também quais são os objetivos e o propósito do meu colaborador, né? Como que a gente pode dar esse match, né? Além disso, a gente valoriza sim a empatia, a gente fala sobre alegria, sobre felicidade e afeto, né? E é muito engraçado como essas palavras, há algum tempo atrás, a gente via que não cabia no nosso mundo corporativo. Era muito estranho quando a gente estreitava essas relações, né? E as empresas humanizadas hoje, né, elas acreditam que é muito importante a gente conquistar as pessoas também de uma forma emocional. E, gente, naturalmente, esses funcionários começam a devolver essa satisfação para essas empresas de uma forma o quê? Por consequência, a gente vai ter resultados lindos, né? Um resultado de performance muito bom, porque eles estão engajados, eles estão motivados, e a gente acaba, por consequência, tendo essa produtividade. Então, quando a gente fala de produtividade, de senso de dono, acho que a gente precisa dar um passo para trás, né? Como que a gente conquista essa conexão junto aos nossos funcionários? Além disso, a gente tenta buscar o quê? Envolver todos na decisão, que é muito isso que o management traz, né? Que a gestão não é responsabilidade só do gestor. A gente promove qualidade de vida, a gente estimula o desenvolvimento e crescimento desses funcionários, incentiva a questão da cultura, né? Qual é a cultura que eu quero fomentar dentro da minha empresa? E aí a gente começa a ter o senso de coletividade. Então, quando eu fui convidada para fazer essa palestra e falar em humanização do trabalho, eu percebi o quanto o Management 3.0 tem tudo a ver com esse modelo de trabalho, né? E aí eu tô falando muito do Management 3.0, o que é esse carinha, né? Quando o Jürgen escreveu o livro, ele classificou 3.0 porque ele entende que é a gestão que a gente está vivendo nesse momento, ou essa visão diferenciada que a gente tem sobre a gestão. Eu gosto também de falar que não existe certo ou errado, né? A gente fala, é errado. Não, é tudo uma evolução. É a forma com que a gente aprendeu muitas das coisas e nesse momento estamos reaprendendo a olhar as pessoas de uma outra forma. Então, não tem certo ou errado, e sim só uma versão de como que são as outras versões da gestão, né? Então, a gente fala da gestão 3.0, mas tudo começou na gestão 1.0. Que é esse carinha aí, né, que é realmente um movimento um pouco mais fabril, um movimento pós-guerra, que ela sim é focada na hierarquia, trabalhadores eram apenas executores, a gente tem as empresas mais rígidas e focadas na eficiência ao invés da eficácia. Então, quanto que eu produzo, né? Fulano produz X peças em tanto tempo. E aí, quando a gente começa a falar de trabalhadores do conhecimento, quando a gente fala em criatividade, inovação, a gente vê que não cabe, né,
essa rigidez, até pelo formato que a gente trabalha. Então, o trabalho realmente era mais delimitado, prescritivo, um processo muito mais de execução, comando e controle, que realmente as pessoas eram monitoradas para entender se elas faziam o trabalho. E a criatividade e a inovação nesse período era realmente o privilégio de poucos. Por quê, gente? A motivação nessa época de 1.0 também era o quê? A gente ter um emprego, era pós-guerra, então, quando se iniciou o modelo de 1.0. Então, as pessoas, a motivação delas era ter um emprego e manter, né, o sustento da família, tá? E aí, a gente vai para 2.0, que a gente começa a perceber que as pessoas é o ativo mais importante da organização, né? Porém, o discurso não condizia com o comportamento. Por que a gente fala isso, né? Nesse momento, as empresas perceberam, opa, a gente precisa sim pensar em pessoas. Começa a se falar de um líder servidor. Para a gente se situar no tempo, a gestão 2.0 vem em meados da década de 80, né? Quase 90, mas entre 80. Então, embora a gente comece a ver as pessoas de forma diferente, a gente cria um outro tipo de problema. A gente cria a cadeira do gestor melhor, né? A vaga do estacionamento é melhor. Então, a gente começa a olhar, né? Quando a gente ia dar treinamento, a gente dá para o gestor. Então, o gestor, a gente comenta aí, né? Até pela fotinho, ele se torna o quê, gente? Ele se torna meio que o popstar. Então, ele vira o centro. É quando a gente começa a falar da centralização da informação. Nesse mesmo período, né, a gente também fala do quê? Que a evolução da nossa carreira técnica tem que ser a do gestor. E por muito tempo a gente perdeu bons técnicos porque a gente achava que a evolução disso é só se a gente tornasse gestor. Aí que a gente acaba perdendo os nossos técnicos, né? E para a gente se tornar gestor era o quê? Era porque a gente era high performer, né? E os low continuavam no trabalho deles. Então, qual que é o incentivo que eu criei ali, né? Eu aumento a performance, viro gestor, mas eu começo a centralizar as informações, por quê? Porque eu tenho medo de perder o meu emprego, né? Então, é nessa versão que a gente centraliza muito mais as informações, é nessa versão que a gente fala de recursos humanos, né? Então, foi criado aí também os recursos humanos. E eu sempre brinco, gente, é premissa dos meus treinamentos, dos meus webinars, assim, vamos combinar, pessoas não é recursos, né? Recursos não respira, pessoa sim. Então, toda vez que a gente ouvir as pessoas falando de pessoas, mas com a nomenclatura de recurso, fala, opa, peraí, ela respira ou não? E aqui, a gestão 2.0, ela é marcada pelo quê, gente? Ela é marcada também por depressão, infelicidade, porque, primeiro, né, os gestores, ou eles cuidavam da sua equipe, ou se as pessoas produzissem mais que ele perdia o emprego. Então, você fica naquele jogo de o que eu faço, né? Eu não posso perder meu emprego. Então, ela também é marcada por depressão e infelicidade, tá? E aí vem a gestão 3.0, né? Que é um movimento realmente inovador da forma de olhar essa gestão, né? Ela define o gerenciamento como responsabilidade de todos. E a gente fala muito, né, que a felicidade das pessoas é sem dúvida uma prioridade nesse modelo da gestão. Então, por isso que a gente, na gestão 3.0, busca valorizar as pessoas e times, a gente cria um ambiente onde todo mundo é responsável pelo sucesso do negócio, e a gente sabe que as pessoas, se sentindo responsável, elas ficam engajadas, aquele senso de dono que a gente tanto cobra dos times, das pessoas. A gente fala de empoderamento de times aqui, né? Que faz muito parte da questão da humanização do trabalho, que é o quê? Envolver todas as pessoas, dar liberdade para que as pessoas desempenhem da melhor forma o seu trabalho. E o gestor vira o quê? Um facilitador.
Então, todo mundo aqui é responsável pela gestão e todos são importantes. Então, se a gente está falando de um time de desenvolvimento, a gente está falando de um time de gestão de pessoas, o time que você trabalha, ele é responsável e apto para entregar suas próprias atividades. E ele sozinho não consegue ver e nem entregar o todo. Então, todo mundo é responsável por isso. Eu descentralizo a gestão, né, onde todos temos parte de algo. Claro, gente, cada um com o seu papel, cada um com o seu chapeuzinho. A gente precisa entender o momento de cada pessoa, mas todos realmente são importantes. Então, quando a gente fala de Management 3.0, Gestão 3.0, a gente fala que é a visão de uma comunidade, né? Como você conecta o papel daquela pessoa a um propósito maior. E a gente sabe também o quão importante é a questão do propósito, né? Comece pelo porquê. Por que eu faço aquilo? Então, tudo isso a gente olha na Gestão 3.0, né? A gente fala muito sobre propósito, a gente fala muito sobre valores, né? A gente começa a realmente formar, né? Por que as pessoas fazem o que fazem? A gente sabe que, principalmente nas novas gerações, a questão do propósito é muito forte. Então, tudo isso é trabalhado dentro da gestão 3.0, tá? Por isso da felicidade do arco-íris. E aí, eu gosto bastante desse slide que fala que a principal atividade que resta aos gestores, aos gerentes, né, é cultivar e nutrir todo o sistema. Então, qual que é o papel do gerente, do gestor nisso tudo? Né? Se ele não precisa mais olhar para o time, né? O que o time faz, porque a gente está pensando em empoderamento, a gente está pensando de uma forma diferente, o que resta para esse gestor, né? É criar o caminho, principalmente. E quando a gente fala na gestão 3.0, a gente fala que o gestor é visto como um jardineiro, que ele cria as condições para que o jardim dele possa florescer. Então, o foco do líder deixa de controlar, né, a nossa equipe, as atividades, e passa a ser uma pessoa que apoia e que garante que não existam bloqueios para que tudo isso flua, né? Então, é um outro olhar sobre a gestão. E o principal, né? A questão do ambiente de confiança, onde todo mundo possa o quê, gente? Criar e trabalhar efetivamente junto. Então, essa base de confiança também é muito importante, falando em gestão, falando em colaboração, falando onde as pessoas vão assumir essa responsabilidade, a questão da confiança é muito importante. E uma frase muito bacana do management é: gerencia o sistema e não as pessoas. Por que gerenciar o sistema? O sistema é o sistema em torno, né? O sistema pode ser sua organização. Então, quais as variáveis do seu sistema não está funcionando para que as pessoas possam o quê? Fazer o melhor do seu trabalho. Quantas vezes a gente percebe que a gente contrata um profissional excelente, né? Um profissional realmente que sabe trabalhar em equipe, um profissional que se auto-organiza, que é um líder nato, mas o sistema acaba impedindo que essa pessoa desempenhe o papel dela da melhor forma. Então, como que a gente pode tirar o melhor desses profissionais? Então, passei um pouquinho aqui para vocês do que é o Management 3.0, como eu vejo que é, sim, uma forma muito humana de se olhar para as pessoas, para o gestor. E eu gostaria aqui agora de mostrar algumas ferramentas que temos no Management que faz muito sentido com a humanização do trabalho, tá? Eu vou começar aqui pelo Personal Maps, lá no canto direito, que acabou de piscar, a Suzane. Essa é uma ferramenta, gente, para a gente conhecer as pessoas. Então, antes de qualquer ação a ser tomada no ambiente, né, a gente precisa conhecer as pessoas que compõem esse ambiente. Independentemente de quantas pessoas façam parte do meu quadro, é preciso a gente conhecer. Por quê? Cada pessoa tem a sua experiência, tem os seus valores, tem as suas personalidades e necessidades. Então, é essencial que os líderes conheçam essas pessoas e entendam quais são as expectativas dessas pessoas, quais são as motivações dessas pessoas, né? Além disso, quando a gente
traz essa interação de conhecer as pessoas, a gente traz a questão da empatia, a gente compreende um pouquinho da vida das pessoas, o momento que ela está vivendo. Então, o Personal Map é uma ferramenta onde você coloca, você se apresenta, você cria, pode ser feita tanto em processos seletivos, que já está sendo utilizado para onboarding do funcionário, pode ser utilizado para um team building, um quebra-gelo. Então, para que a gente conheça as pessoas, a gente precisa usar formas intencional de conhecer as pessoas. Então, o Personal Maps é como um mapa mental, onde você coloca algumas categorias e você coloca um pouco da sua essência. Então, a Suzane, onde ela estudou, o que eu trabalho para ela, quais são os hobbies da Suzana. Então, esse modelo é um modelo que vem do Management 3.0, mas que você pode montar da forma que você quiser. Então, isso é feito junto ao time, por exemplo. Cada um faz seu personal map, né? Coloca aí as coisas que você fica mais tranquilo em fazer, e depois você não se apresenta, na verdade. Quem apresenta você é outro colega. Para quê? Para gerar essa interação, para gerar essa empatia. E percebam que é tudo muito colorido o Management 3.0, justamente porque o nosso cérebro assimila muito essa questão das cores. Quando a gente faz um mapa mental, que é muito baseado, né, no mapa mental ou personal map, você percebe que cada ramificação é de uma cor. Por quê? O cérebro se organiza melhor quando a gente faz dessa forma. Então, o management também traz cores para dar vida, né, para trazer essas cores, para impactar realmente o nosso pensamento, para impactar realmente tudo que a gente quer falar sobre o Management 3.0. E o Jürgen, antes dele criar essa ferramenta para o Management 3.0, uma curiosidade é que, olha como foi bacana que ele criou a ferramenta. Ele pegava um papel, ele sentava na mesa dele e ele começava a montar o personal map das outras pessoas. E aí ele começou a perceber que ele não conhecia nada dessas pessoas. Então foi muito interessante que foi um pouco diferente que ele começou a pensar em como montar o personal map para o Management 3.0. Lá embaixo a questão da diversidade, né? Como é importante a gente pensar em diversidade, não só de etnia, né? Mas sim de origem, de crenças, de orientações sexuais, de idade, de condições físicas, classe social. Por quê? Porque a gente fomenta também a questão da diversidade, da inovação, das soluções. Então, diversidade nas organizações também é muito importante para trazer essa inovação, para trazer estilos diferentes para as pessoas. Aqui eu trouxe o propósito, né, o Ikigai, que o que mais a gente encontra dentro das organizações é muitas missões e valores, muitas vezes egocêntricos, né? Eu quero ser a maior empresa para se trabalhar no ramo X, né? Onde a gente vê inspiração nisso? Então, não seria muito melhor se a gente começasse a pensar no que aquela empresa contribui para o mundo melhor? Então, como estamos fazendo diferença no mundo? Isso também é humanizar o trabalho. Principalmente as novas gerações, a gente percebeu que vem com isso muito mais aflorado. Elas querem fazer diferença no mundo. Então, as marcas já estão pensando muito nessa questão, né? Se fala muito de propósito, de capitalismo consciente, porque é uma nova forma de se olhar, né, o mundo e como que a nossa empresa pode fazer diferença. Embaixo está o Moving Motivators, que é uma ferramenta para a gente aguçar aí a questão das motivações, né? Quais são as motivações dos meus colaboradores? Como que eu posso conhecer um pouquinho melhor dos meus colaboradores? E o gestor, ele precisa, sim, entender o que motiva cada funcionário, né? Se eu tenho, por exemplo, a motivação de curiosidade muito aguçado, né? Aquela pessoa que tudo que você fala, ela vai lá e pesquisa. E essa pessoa está desempenhando um papel muito sozinha, fazendo um projeto sozinho. Será que ela está realmente motivada? Será que eu estou criando um ambiente propício para que essa pessoa possa se motivar?
Então, a gente fala, né, não é motivar pelo atacado, ou não é motivar as pessoas por aquilo que a gente se motivaria, é entender realmente do profissional o que motiva aquele profissional a desempenhar muito melhor o trabalho dele, né? Então, são as interações. Quando a gente fala de trabalho humanizado, a gente fala das interações entre as pessoas, o líder tem esse cuidado. Por isso que vem a ferramenta do Personal Maps também. Lá em cima a gente tem o Kudo Cards. Aqui, gente, é uma ferramenta muito bacana para reconhecer comportamentos, não entregas. A gente está muito acostumada a parabenizar o nosso time, muitas vezes, por um projeto entregue, por um produto entregue, mas e os comportamentos que foram fundamentais para a realização daquele projeto? Então, é uma ferramenta muito bacana também, muito singela, mas que faz total diferença dentro das organizações. E a busca por conhecimento, né? Então, a gente fomentar a questão de, né, incentivar dentro das empresas esses momentos para workshops, webinários, treinamentos, não só dentro da empresa, a gente fomentar isso fora, né? Fomentar que os nossos funcionários, sim, levem conhecimento para as outras pessoas. Então, tudo isso é fundamental e tudo isso, quando a gente fala de um trabalho humanizado, tem outras muitas coisas, né? Mas isso daqui é muito importante para que a gente crie um ambiente agradável, um ambiente onde que todos possam fazer parte. Então, o management traz esse mindset, traz algumas ferramentas muito bacanas para que a gente consiga olhar de forma diferente muitos aspectos. Então, a questão da interação, que é tão importante, a questão da diversidade nas organizações, quais são as motivações do seu funcionário, propósito claro e metas muito bem definidas dentro da organização, reconhecimento, uma cultura de reconhecimento e uma cultura de aprendizado dentro das organizações para fomentar aí que os funcionários cada vez estejam aptos, né, e desempenhem melhor suas atividades e você fomenta essa questão também das pessoas ensinarem umas às outras dentro da organização. Então, para concluir, eu gosto muito dessa frase que fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, realmente, essa proximidade e essa empatia e essa proximidade com as pessoas é muito importante para que a gente torne nosso dia a dia de trabalho muito mais humanizado. Aqui estão as minhas redes sociais, no LinkedIn. Quem quiser me adicionar, ver um pouquinho do meu trabalho, bater um papo comigo, que a gente sabe que aqui é muito rápido, né? Mas fiquem à vontade para falar comigo. Também tem o meu Instagram, que eu coloco um pouquinho lá também do meu trabalho, quem é a Rafa. Então, eu agradeço novamente a oportunidade e muito obrigada. Nós que agradecemos, Rafaela, por você participar aqui com a gente e trazer, né, toda essa visão sobre esse tema tão importante dentro, né, desse tema geral, que é a humanização do trabalho. Bom, a gente tem algumas perguntas já aqui selecionadas e eu vou começar com a do Aécio Ribeiro, porque também foi uma curiosidade minha. Ele quer saber o seguinte: se não deveríamos pensar já na gestão 4.0, porque afinal a inteligência artificial já é uma realidade, e essa conjugação do humano com a tecnologia carece de uma abordagem disposicional, né, ministral, ou seja, uma estrutura mais pautada nessas organizações. O que é que você acha sobre essa colocação dele? Eu acho o seguinte, né? Já foi citado várias vezes, até em outros webinars, e já veio pessoas falar sobre essa gestão 4.0. Mas a gestão 1.0, ela trata tudo isso, né? Quando a gente fala de uma indústria 4.0, a gente fala de uma sociedade 5.0, mesmo que a gente fale em todas essas questões de tecnologia, a gente fala, sim, que são as pessoas no centro. Por que não 4.0? Porque a gente ainda está muito engatinhando na 3.0.
Muitas empresas ainda estão trabalhando para que consiga essa questão do empoderamento, de tratar as pessoas não como recursos e sim como pessoas. Então, ainda a gente está amadurecendo. Então, quando a gente fala dessa questão da tecnologia, de uma evolução da indústria 4.0, é tudo isso que o Management 3.0 traz. É esse engajamento, é entender as motivações. Então, ainda a gente está muito cru para pensar numa versão mais para frente, né? Então, a questão da tecnologia está avançada, toda essa questão de Big Data, IoT, tudo isso são pessoas no centro e o mindset do Management 3.0 traz exatamente isso, né? Então, pode ser sim que a gente pense num 4.0 mais para frente, mas nesse momento a gente acabou de sair da 2.0 e a gente percebe que muitas das organizações ainda estão em transição, né? Já é difícil a gente pensar. Então, assim, o que seria o modelo 4.0? Acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que o 4.0 traz que o 3.0 não traz? O 3.0, o centro é pessoas, independentemente do que a gente trabalha, qual é o nosso ramo, se a tecnologia está avançada. Então, hoje, a gente precisa, acho, se estruturar na 3.0 para que a gente consiga, assim, pensar numa nova versão. E aí entender o que essa nova versão traz para a questão de pessoas, né? Não a questão de como as coisas estão evoluindo. No Management 3.0, a gente tem o monstrinho, que é o Marte, que a gente fala que são as visões do management, e que ele tem uma base muito importante, que é gestão e liderança e sistema complexo. Então, a gente trata muito esse momento complexo que a gente está vivendo. A gente fala muito do mundo VUCA, a gente fala desses novos frameworks que falam sobre complexidade, né? A gente dá até o exemplo do Knef. Então, tudo isso, toda essa complexidade que a gente está vivendo, o 3.0, ele vem justamente para nos auxiliar. Então, sim, a gente tem um embasamento muito forte com esse sistema complexo, para a gente entender como tudo isso influencia no modo de gerenciar, influencia como as pessoas se motivam e se engajam. Então, hoje, essa versão já consegue suprir essa nossa necessidade. Perfeito. Bom, a Liliane, ela quer saber o seguinte: se as pessoas são a parte mais importante das organizações, por que ainda existem gestores que ignoram isso? Você acredita que estes gestores durarão muito tempo? Maria, né? É Liliane? É isso, não? Liliane, isso. Eu acredito que cada vez mais não terá espaço para esse tipo de gestão, né? Cada vez mais as empresas estão percebendo que cuidar das pessoas é algo fundamental, mas a gente sabe também que muitas vezes é algo cultural dentro da empresa, né? E que essas empresas, elas precisam encontrar uma forma de mudar ou realmente elas vão perder forças e perder as melhores pessoas, né? Então, a gente está reaprendendo um monte de coisa que a gente viu desde a nossa infância, a forma com que a gente foi criado, a forma com que nossos pais trouxeram o que é organização, como que a gente devia lidar com muitas das coisas, né? Vou dar um exemplo, feedback. Quando a gente falava de feedback antes, a gente falava que era algo muito a gente tinha que impor, o feedback era algo que o funcionário tinha que estar lá só escutando a gente falar, nunca a gente poderia colocar emoção no feedback, sentimento no feedback. E, por exemplo, o management traz essa questão do feedback e ele traz uma ferramenta muito baseada na comunicação não violenta, que a gente fala, assim, dos nossos sentimentos, a gente fala das nossas necessidades. Então, tudo isso, né, é muito cultural. Mas eu acredito que cada vez essas pessoas ou empresas estarão perdendo força e perdendo as melhores pessoas que elas têm. Por quê? Porque as pessoas querem algo mais saudável, as pessoas querem ter tempo para a vida profissional e tempo para a vida pessoal. Sandra Rodrigues dos Santos, ela quer saber qual seria a razão da dificuldade de empresas pequenas com até 50 empregados, né, colaboradores, por exemplo, dirigir
seus sócios, seus gestores, seus líderes para essa gestão humanizada, né? As pequenas empresas, vamos colocar até de médio porte, qual a grande dificuldade delas implantarem a humanização do trabalho na sua cultura? Na verdade, nasceu assim, né? Se vocês olharem, né, eu posso comentar alguma marca aqui, Maria? Eu posso dar exemplos de Sim, marcas? à Por vontade. exemplo, tem um vídeo muito interessante do Nubank, que ele como que eles começaram. Então, ele comenta como que eles começaram as empresas e hoje eles são... A gente nem pode considerar que eles são uma startup mais, né? Então, assim, tudo começa de como você cria essa organização. Quanto menor você é, eu acredito que mais fácil é, né? Porque você está com poucos funcionários, você tem um espaço maior para criar, você está começando do zero, né? Mas muitas vezes é a cultura que foi implantada. E a cultura, gente, não é aquilo que está pregado em algum lugar na parede, não é aquilo que falam que é visão, missão, nada disso. Cultura é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, muitos desses donos de empresas, acionistas, né, eles vêm com uma cultura muito fechada, né? Eles desde sempre souberam fazer dessa forma. Então, quando eles criam uma empresa, mesmo que seja uma empresa de 50 funcionários, eles vêm no molde que eles conhecem, né? No molde que eles sempre fizeram. Então, o que essas pessoas têm que estar são abertas às discussões, abertas às novas situações, aberta para as pessoas chegarem e falar não está certo dessa forma. Muitas vezes trazer pessoas de fora com um mindset diferente daquele que eles sempre souberam trabalhar. E eu falo que assim, não é fácil, né? É realmente você mudar o mindset de uma vida toda das pessoas. Eu falo que se a gente está aqui hoje, se a gente está interessado nessa questão da humanização, eu sempre costumo dizer que a gente tem que plantar a nossa sementinha, né? Ah, minha empresa não é assim. Como que a gente pode, de alguma forma, plantar uma sementinha dentro da empresa, né? Às vezes, gente, é uma coisa tão simples que é desencorajar alguns comportamentos que a gente vê dentro da empresa, que a gente às vezes deixa passar. Ah, não é nada. A cultura da empresa é feita desses comportamentos, tanto os bons quanto os ruins, né? Então, eu acho que é plantar a sementinha. Quais seriam esses comportamentos, por exemplo, Rafaela, que seria interessante, né, desencorajar entre os colaboradores? Maria, sabe aqueles comportamentos que a gente até fala, né? Meu Deus, a gente tem algumas ervas daninhas, né? Assim, então, não permitir brincadeiras, né? Coisas que deem tons. Ah, é porque é mulher, tons racistas, brincadeiras homofóbicas, ou comportamentos de fofoca. É sim papel do líder muitas vezes desencorajar. E o feedback em pares é muito importante para que a gente muitas vezes chegue para o nosso colega do lado e falar, cara, você magoou uma pessoa porque você falou daquela forma. Sabe aquela coisa? Ah, se for essa pessoa que for fazer isso, sabe quando a gente já faz aquela cara? Então, primeiro, né, gente, feedback é muito importante, porque as pessoas às vezes não percebem que elas estão tendo algumas reações. Igual eu falei, às vezes é criação, as pessoas só sabem fazer daquela forma. Então, o feedback é muito importante. E essas brincadeiras que hoje não nos cabe mais, comentários que não nos cabe mais, pessoas que passam por cima das outras pessoas, você está falando, a pessoa passa. Então, por isso também que vem a comunicação não violenta, para que a gente consiga, de alguma forma, passar para as pessoas essa linguagem de paz, né? E ser muito assertivo e ser respeitoso na forma com que a gente pode sim dar um feedback para a pessoa, mas a gente não pode aceitar mais tipos de comportamento, né? A gente não pode mais ter só aqueles rock stars dentro dos times, onde leva os outros times, as outras pessoas nas costas. Então, realmente é cultivar uma cultura do bem, né? E realmente cortando algumas ervas daninhas.
A Rafaela já nos falou que estamos na gestão 3.0, que é um processo evolutivo, né, chegarmos no 4.0, mas o Clício Vieira de Araújo, ele queria saber como é possível fazer essa transição. Conforme você já nos respondeu, é um processo evolutivo, mas se por um acaso, Rafaela, o colaborador que está nos assistindo agora, né, que acompanhou a sua palestra, não quiser esperar, né, que a iniciativa de se tornar humanizado, o ambiente que ele trabalha, venha da organização, venha desse processo evolutivo. Se ele já quiser implantar algumas coisas dessa gestão gestão 3.0, já embarcando para a gestão 4.0, ele tem que se apegar a quais princípios? Empatia, se colocar no lugar do outro, seria um bom começo? Eu não falo nem numa transição 4.0, eu acho que a gente pode parar ali na 3.0 mesmo, porque assim, o que seria a 4.0, já que a 3.0 nos traz uma bagagem muito ampla, né? Então, eu acho que o que a gente poderia começar os nossos passinhos para que a gente consiga ter alguns comportamentos 3.0. A pergunta é, né? Qual que é a sua relação com o time? Qual que é a sua relação como líder? Qual a sua relação como par com o time? Então, você tem essa proximidade com o seu time? Você conhece as pessoas do seu time? Ah, eu conheço. Quanto você conhece? Conhecer não é falar, ah, prazer, eu sou o João, né? Então, essa interação, reuniões one-on-one para conhecer melhor as pessoas. E quando a gente fala reunião one-on-one, não é feedback, é realmente você tirar um momento para você e para aquela pessoa, né? O que é importante para aquela pessoa, o que é importante para vocês dois, entender quais são as motivações desse profissional, né? E sim, né, vocês têm a cultura de feedback. E quando eu falo feedback, não é feedback 360, não é isso. É um feedback onde você senta na sala com as pessoas e realmente pontua as coisas boas que esse profissional está trazendo, pontua também alguns pontos, alguns ajustes de rota. Então, acho que para se iniciar essa questão, né, da 3.0, é pensar realmente nessa proximidade, o quanto vocês têm essa cultura de confiança dentro dos times, né? E aí depois tem toda uma questão de tem algumas técnicas, né? Algumas ferramentas que eu trouxe. Será que a gente está reconhecendo o comportamento das pessoas que estão dentro do nosso time, da nossa empresa? O bacana dizer é que hoje não existe uma empresa 100% 3.0, né? Elas estão numa evolução, né? Eu brinco 2,5 para 3, mas sempre tem alguma coisinha ainda para ajustar, né? Por isso que eu falei, é uma coisa muito complexa para a gente pensar até numa nova versão, se muitas das empresas ainda estão no modelo 1.0 e 2.0. Então, a gente precisa realmente ter essa evolução, começar com a proximidade com as pessoas, querer conhecer as pessoas, é uma coisa intencional, a gente precisa querer estar perto, né? E a base realmente é a confiança. Eu acho que é isso que é importante.